200 mensagens. Psicografia de Chico Xavier, Espíritos Diversos. 1. O que mais sofremos? O que mais sofremos no mundo, não é a dificuldade. É o desânimo em superá-la. Não é a provação. É o desespero diante do sofrimento. Não é a doença. É o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso. É a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a gratidão. É a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez. É a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria. É o orgulho ferido. Não é a tentação. É a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo. É a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Espírito, Albino Teixeira. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Passos da Vida, edição ID. 2. Oração do Aprendiz. Senhor, em tudo quanto eu te peça, conquanto agradeça a infinita bondade com que me atendes. Não consideres o que eu te rogue, mas aquilo de que eu mais necessite. E quando me concederes aquilo de que eu mais precise, ensina-me a usar a tua concessão, não só em meu proveito, mas em benefício dos outros, a fim de que eu seja feliz com a tua dádiva, sem prejudicar a ninguém. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Aulas da Vida, edição Ideal. 3. Tranquilidade. 1. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. 2. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. 3. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. 4. Faça o bem o quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. 5. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. 6. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. 7. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. 8. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. 9. Use a gentileza, mas, de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender os familiares como você trata as visitas. 10. Em favor de sua paz conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, O Espírito da Verdade, edição FEB. 4. Calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silêncie alguns instantes para pensar. Se o motiva moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é a enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é uma bomba atrasada, lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque, em todo problema, a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço por solução. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, O Espírito da Verdade, edição FEB. 5. Diante da lei. O espírito consciente, criado através dos milênios,
Nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade, depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Possuis o que deste. Granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendeste. Saberás o que estudas. Encontraste o que buscavas. Acharás o que procuras. Obtiveste o que pediste. Alcançarás o que aspiras. És hoje o que fizeste contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um. A glória do universo é sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Justiça Divina, edição FEB. 6. Isso é da lei de Deus. Tolera, construindo todo o bem que puderes, não exija dos outros dons que ainda te faltam. Erros nos companheiros poderiam ser nossos. Aceita as provações por exames de fé. Trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos. Isso é a lei de Deus. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Tocando o Barco, edição Ideal. 7. Perdão e liberdade. Aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Onde trabalhas, exercita a tolerância construtiva para que a tarefa não se escravize a perturbações. Em casa, guarda o entendimento fraterno, a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. Onde estiveres e onde fores, lembra-te do perdão incondicional, para que o auxílio dos outros te assegure paz à vida. É indispensável que a compreensão reine hoje entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados na rede das trevas. A morte não é libertação pura e simples. Desencarnar-se a alma do corpo não é exonerar-se dos sentimentos que lhe são próprios. Muitos conduzem consigo, além túmulo, uma taça de fio envenenado com que aniquilam os melhores sonhos dos que ficaram na terra, e muitos dos que ficam na terra conservam consigo no coração um vaso de fogo vivo com que destroem as melhores esperanças dos que demandam o cinzento portal do túmulo. Não procures para tua alma o inferno invisível do ódio. Acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo, para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas com forças ocultas. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Desculpa sempre, reconhecendo que não prescindimos da paciência alheia. Nem sempre somos nós a vítima real, de vez que, por atitudes imanifestas, induzimos o próximo a agir contra nós, convertendo-nos, ante os tribunais da justiça divina, em autores, intelectuais dos delitos que passamos a lamentar indebitamente diante dos outros. Toda intolerância é violência. Toda dureza espiritual é crueldade. Quase sempre, a crítica é corrosivo do bem, tanto quanto a acusação habitualmente, é um chicote de brasas. E sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos, conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade, ajudando agora para que não sejamos desajudados depois. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Trevo de Ideias, edição GEM. 8. Perdoa agora. Não te detenhas. Torna a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando a recuperar-se. Reflete e ampara-o.
Quantas dores e quantas perturbações lhe vergastaram a alma, antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te ou antes que o seu braço, armado pela incompreensão, deferisse contra ti o golpe deprimente. Guarda a calma e auxilia, sem cessar. Mais tarde, é possível que não possas, por tua vez, suportar o horrendo assalto de ira e reclamarás, igualmente, o bálsamo da alheia compreensão. Retorna ao teu lar ou à tua luta e espalha, de novo, a bênção do amor, com todos os corações que jazem envenenados, pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. Não hesites, porém. Perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos porque, provavelmente, amanhã, o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás, ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo de inútil lamentação. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Assim Vencerás, edição ideal. 9. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Espírito, Memei. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Cartas do Coração, edição LAC. 10. Favor divino. Não te queixes de Deus porque dificuldades te povoem a vida. Certamente Deus conhece todos os programas de ação que te estruturam a existência. O parente difícil, a casa em provas, as tarefas árduas, a conquista de simpatia, o relacionamento espinhoso. Tudo isso poderia Deus suprimir num momento. Entretanto, sem os familiares incompreensivos, não conhecerias o amor. Fora dos obstáculos domésticos, não adquiririas responsabilidade. Fugindo aos encargos de sacrifício, não terias experiência. Longe da procura de apoio, não praticarias fraternidade. Desertando das lutas de equipe, acabarias desconhecendo o valor da cooperação. Convence-te de que Deus pode sanar qualquer preocupação, mas deixa-nos a cada um a bênção do trabalho, de modo a que consigamos sair da ingenuidade e da inércia, para sermos, um dia, colaboradores conscientes da divina sabedoria que sustenta a criação. Espírito, Memei. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Amizade, edição ideal. 11. Oração diante da palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e, onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faze-me vigilante para que o mal não me use, em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer, diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade, em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze meu coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Espírito, Memei. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Caminho Espírita, edição ID. 12. Cólera.
A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas a pior das frustrações. 1. Não resolve. Agrava. 2. Não resgata. Complica. 3. Não ilumina. Escurece. 4. Não reúne. Separa. 5. Não ajuda. Prejudica. 6. Não equilibra. Desajusta. 7. Não reconforta. Envenena. 8. Não favorece. Dificulta. 9. Não abençoa. Maldiz. 10. Não edifica. Destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade o socorro providencial de uma laringite. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, O Espírito da Verdade, edição FEB. 13 A criança. Levantará o homem o próprio ninho a plena altura, estagiando no topo dos gigantescos edifícios de cimento armado. Escalará o fastígio da ciência, povoando o espaço de ondas múltiplas, incessantemente convertidas em mensagens de som e cor. Voará em palácios aéreos, cruzando os céus com a rapidez do raio. Elevar-se-á sobre torres poderosas, estudando a natureza e movimento dos astros. Erguer-se-á, vitorioso, ao cimo da cultura intelectual, especulando sobre a essência do universo. Entretanto, se não descer, repleto de amor, para auxiliar a criança, no chão do mundo, debalde esperará pela humanidade melhor. Na infância, surge, renovado, o germe da perfeição, tanto quanto na alvorada recomeça o fulgor do dia. Estende os braços generosos e ampara os pequeninos que te rodeiam. Livros, hoje, da ignorância e da penúria, da preguiça e da crueldade, para que, amanhã, saibam livrar-se do crime e do sofrimento. Filha de tua carne e o rebento do lar alheio, cada criança é vida de tua vida. Aprende a descer para ajudá-la, como Jesus desceu até nós para redimir-nos. Se a recuperação da infância para a glória do bem, todo o progresso humano continuará oscilando nos espinheiros da ilusão e do mal. Não duvides que, ao pé de cada berço, Deus nos permite encontrar o próprio futuro de nós depende fazê-lo trilho perigoso para a descida à sombra ou estrada sublime para a ascensão à luz. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Taça de Luz, edição LAC. 14. Bombeiros de Deus. Temos diversas formas de auxiliar, suprimir a penúria, estender a beneficência, criar a generosidade e consolar o sofrimento. Existe, porém, uma delas ao alcance de todos e que pode ser largamente exercida em qualquer lugar, o donativo da calma nos momentos atribulados da vida. Recorda os bens espirituais que consegues distribuir e não marginalize semelhante recurso. Diante de reclamações e críticas, usa a tolerância que estabeleça a harmonia possível entre acusados e acusadores. Recebendo injúrias e ofensas, silencia e esquece os desequilíbrios de que porventura te fizeste vítima, sustando calamidades da delinquência, perante a agressividade exagerada de alguém, guarda a serenidade que balsamize corações e pacifique ambientes, encontrando veículos de discórdia, empregue o entendimento que afaste choques e conflitos capazes de suscitar azedume e perturbação. Em qualquer lance difícil de existência, dispões da possibilidade de atuar beneficamente com os recursos da bondade e da compreensão que entretecem a garantia da paz. Lembra a faísca lançada impensadamente quando se transforma em fogo descontrolado e devorador. Qualquer criatura, quando se mostre agindo sem noção de responsabilidade, pode gerar incêndios lamentáveis, destruindo os mais altos valores da vida. Por isso mesmo, onde estivermos, sejamos nós os bombeiros de Deus. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Caminhos de Volta, edição GEM. 15. Irmão Coragem. Deus te abençoe a fé por onde fores, adornando-te de luzes renascentes, nos sonhos e esperanças que acalentes,
a suprimir pesares e amargores. Deus te engrandece em tudo quanto intentes. Embora suportando as próprias dores, no intuito de amparar os sofredores, os cansados, os tristes e os doentes. Irmão, coragem, alma de alegria, sempre servindo e amando, dia a dia, enaltecendo as provas benfazejas. Sê grata à vida e à luta, chora e canta, Jesus te inspira a estrada clara e santa mensageira do amor, bendita sejas. Espírito, Jesus Gonçalves. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Estradas e Destinos, edição Céu. 16, Melindres. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Sinal Verde, edição SEC. 17, Caravana e Mensagem. A luta é áspera, constrangedora. Ainda assim, somos aquela caravana do Cristo que deve prosseguir, estrada fora, conduzindo a mensagem que nos cabe entregar. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição GEM. 18, Dissipando Sombras. Concentremos nossas forças no propósito de amar os nossos inimigos, segundo os preceitos do Cristo, para que as sombras se mostrem dissipadas. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição GEM. 19, Somos companheiros. Às vezes, nós outros, os companheiros desencanados, em solicitando serenidade e confiança aos nossos amigos, em lutas e dificuldades na terra, assemelhamos-nos, ou melhor, podemos parecer bombeiros tranquilos exortando a paciência dos irmãos que sofrem na tensão alta de incêndio, mas não é bem assim. Somos companheiros da mesma construção, colegas da mesma causa. Espírito, Bezerra de Menezes. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Bezerra, Chico e Você, edição GEM. 20, Não te queixes. Quando te queixas de alguém ou de alguma coisa, é possível que estejas recusando a presença da pessoa ou desprezando o amparo que a divina providência te enviou para livrar-te de malhas maiores que talvez te aguardem pela frente. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Livro de Respostas, edição GEM. 21, Prece do Pão. Senhor, entre aqueles que te pedem proteção, estou eu também, servo humilde a quem mandaste extinguir o flagelo da fome. Partilhando o movimento daqueles que te servem, fiz hoje igualmente o meu giro. Vi-me frequentemente detido, em lares faustosos, cooperando nas alegrias da mesa farta, mas vi pobres mulheres que me estendiam, debaúde, as mãos. Vi crianças esquálidas que me olhavam ansiosas, como se estivessem fitando um tesouro perdido. Encontrei homens tristes, transpirando suor, que me contemplavam agoniados, rogando em silêncio para que lhes socorresse os filhinhos largados ao extremo infortúnio. Escutei doentes que não precisavam tanto de remédio, mas de mim, para que pudessem atender ao estômago torturado. Vi a penúria cansada de pranto e reparei, em muitos corações desvalidos, mudo desespero por minha causa. Entretanto, Senhor, quase sempre estou encarcerado por aquelas mesmas criaturas do que te dizem honrar. Falam em teu nome, confortadas e distraídas na moldura do supérfluo, esquecendo que caminhaste no mundo, sem reter uma pedra em que repousar a cabeça. Elogiam-te a bondade e exaltam-te a glória, sem perceberem junto delas, seus próprios irmãos fatigados e desnutridos. E, muitas vezes, depois de formosas dissertações em torno de teus ensinos,
aprisionam-me em gavetas e armários, quando não me trancam sob a tela colorida de vitrines custosas ou no recinto escuro dos armazéns. Ensina-lhes, Senhor, nas lições da caridade, a dividir-me por amor, para que eu não seja motivo à delinquência. E, se possível, multiplica-me, por misericórdia, outra vez, a fim de que eu possa aliviar todos os famintos da terra, porque um dia, Senhor, quando ensinavas o homem a orar, incluíste-me entre as necessidades mais justas da vida, suplicando também a Deus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Espírito, Memei. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, O Espírito da Verdade, edição FEB. 22, Deus e o Infinito. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Allan Kardec. Livro, O Livro dos Espíritos. 23. Crítica. Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco, antes de iniciar. Se o parente está em erro, lembre-se de que você vive junto dele para ajudar. Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde que há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo. Se um companheiro falhou, é chegado o momento de substituí-lo em trabalho, até que volte. Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da obsessão. Se o homem da atividade pública aparece fora do eixo, o desequilíbrio é o problema dele. Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno, porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós. Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrave as dores de consciência. Se uma pessoa entrou em desespero, no colapso das próprias energias, o azedume não adianta. Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará ao serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los, e, mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória, nisso ou naquilo, você não pode olvidar que a opinião de Deus, Pai de nós todos, pode ser diferente. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Espírito da Verdade, edição FEB. 24. Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Sempre fácil, portanto, para cada um de nós reconhecer os esquemas de vivência em que nos colocamos. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Agora é o Tempo, edição ideal. 25. Chamado para atender. Antes de apontar os obstáculos, escuta a voz da vida, que te fala sem palavras, nas ocorrências do dia a dia. Aquele que já consegue perceber as necessidades dos outros está sendo chamado para atendê-las. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Espera Servindo, edição GEM. 26. Claro registro as oportunidades para a construção do bem procedem de Deus. O aproveitamento está em nós. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Espera Servindo, edição GEM. 27. Conquista íntima. Todos os estados enfermiços da alma se assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitando remédio adequado que lhes patrocine a cura. E a impaciência que tantas vezes gera rixas inúteis, é um deles, pedindo o específico da calma que a desterre do mundo íntimo. Como, porém, obter a serenidade, quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? Justo lembrar que assim como nos acomodamos, obedientes, para ouvir o professor trazido a ensinar-nos,
É forçoso igualmente assentar emotividade na carteira do raciocínio, a fim de educá-la, educando-nos, e, aplicando os princípios de fraternidade e de amor que abraçamos, convidaremos os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por fim, que diante da crítica estamos convocados à demonstração de benevolência, diante da censura é preciso exercer a bondade, à frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar esperança, ante a condenação, somos indicados a benção, e que renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo. Entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos em aula profícua, para aquisição de calores eternos no terreno do espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência nos foge, urge reconhecer que, perante as circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos todos nós, no justo momento de conquistá-la. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Rumo Certo, edição FEB. 28. Construções. O espaço da moradia é obtido através de regulamento. A casa é feita à base de pedras. O lar é formado pela educação. A subsistência é mantida com trabalho. A família é sustentada nos alicerces do respeito. A vida feliz é construída na consciência tranquila com a benção do amor. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Convivência, edição Céu. 29. Deus e nós. Deus nos garante a vida. Cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus nos provê de inteligência. Respondemos pela formação da cultura. Deus nos ilumina com razão. O discernimento ocorre por nossa conta. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Deus suscita as circunstâncias. De nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Deus cria a possibilidade. O trabalho é obra nossa. Deus concede o dom de falar. A palavra nos diz respeito. Deus espalha recursos. Somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Deus sugere o bem. Está em nós o senso de concordância. Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. Aceitação ou rebeldia vertem de nós com os resultados atribuíveis a cada uma. Deus estabelece o pensamento livre. Detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. Em todos os lugares encontraremos a criatura associada ao criados nas ocorrências da criação. A divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida, isso porque de Deus vem a dádiva e do homem de humana aplicação. E já que a justiça perfeita nos acompanha e observa em todos os passos da jornada evolutiva, a lei da responsabilidade funciona em todos os climas, determinando méritos ou necessidades de toda pessoa em particular e reduzindo todas as teorias de recompensa e punição ao sábio preceito evangélico, a cada um segundo as suas obras. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Encontro Marcado, edição FEB. 30. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo. Filipenses, 2:14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres, na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque,
De maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve, não se deve esperar algo melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente, suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quanto estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Pão Nosso, edição FEB. 31. A melancolia. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas, não as busqueis neste mundo e, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25, FEB. 32. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações e cumprir a liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas, a encarnação, para os espíritos, é um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede e retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. S. Luiz, Paris, 1859. Livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, edição FEB. 33. Ação da prece. Você é o lavrador. O outro é o campo. Você planta. O outro produz. Você é o celeiro. O outro é o cliente. Você fornece. O outro adquire. Você é o ator. O outro é o público. Você representa. O outro observa. Você é a palavra. O outro é o microfone. Você fala. O outro transmite. Você é o artista. O outro é o instrumento. Você toca. O outro responde. Você é a paisagem.
O outro é objetiva. Você surge. O outro fotografa. Você é o acontecimento. O outro é a notícia, você age. O outro conta. Auxilia quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas, entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas, através das criaturas. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, O Espírito da Verdade, edição FEB. 34. Em paz com todos. Muitas vezes, na trilha evangélica, fica o vazio deixado pelas afeições que nos exoneram do carinho maior. Fica o travo da desilusão à frente dos que jornadeavam conosco ainda ontem e hoje se retiram, desorientados, da estrada que partilhávamos em serviço comum. Entretanto, isso é natural e fatal. Peçamos a Deus por eles. Nem mesmo nós que os amamos e que pela solidão passageira somos induzidos à capacidade de maiores reflexões, conseguimos saber quantas dores e quantas provas carregam. Sigamos, pois, à frente, abençoando a todos. Que a luz do Senhor a todos alcance e proteja sempre. Espírito, Batuíra. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Mais Luz, edição GEM. 35. Confiando sempre. Peçamos ao Senhor nos sustente as forças na desincumbência dos compromissos assumidos e prossigamos adiante, no campo de nossas abençoadas lutas, na certeza de que o Divino Benfeitor jamais nos abandona. Espírito, Bezerra de Menezes. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Bezerra, Chico e Você, edição GEM. 36. Dinheiro. O dinheiro não é a luz, mas sustenta a lâmpada. Não é a paz, no entanto, é um companheiro para que se possa obtê-la. Não é calor, contudo, adquire agasalho. Não é o poder da fé, mas alimente a esperança. Não é amor, entretanto, é capaz de erguer-se por valioso ingrediente na proteção afetiva. Não é tijolo de construção, todavia, assegura as atividades que garantem o progresso. Não é cultura, mas apoia o livro. Não é visão, contudo, ampara o encontro de instrumentos que ampliam capacidade dos olhos. Não é base da cura, no entanto, favorece a aquisição do remédio. Em suma, o dinheiro associado à consciência tranquila, alavanca do trabalho e fonte da beneficência, apoio da educação e alicerce da alegria, é uma bênção do céu que, de modo imediato, nem sempre faz felicidade, mas sempre faz falta. Espírito, Bezerra de Menezes. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Caridade, edição ID. 37. União. Unamo-nos. Só a união conseguirá fortalecer-nos para o exato cumprimento de nossas obrigações, com o serviço e a humildade por normas de ação. Espírito, Bezerra de Menezes. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Bezerra, Chico e Você, edição GEM. 38. Anotando sinceramente. Se meditares sinceramente, nas provas que já venceste, nos problemas que já atravessaste, nas dores que já esqueceste e nos obstáculos que, muitas vezes, já contornaste, sem maior esforço de tua parte, reconhecerás que o amparo de Deus esteve e está contigo em todos os momentos, aprendendo a cooperar mais em favor da paz em ti mesmo, consolidando a fé na providência divina que nunca nos desampara. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. 39. Ante o além. A vida não termina onde a morte aparece. Não transformes saudade em fel nos que se foram. Eles seguem contigo, conquanto de outra forma. Dá-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam procurando amparar-te. Todos estamos juntos, na presença de Deus. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Religião dos Espíritos, edição ID. 40. Cada dia. Se te queixas do pouco que te garante a vida,
Pensa na criancinha que adormeceu com fome, no amigo sem trabalho, vendo os filhos sem pão, na mulher esmolando para o filho doente. Reflete nos que sofrem muito mais que nós mesmos. E, meditando em ti, darás graças a Deus. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Passos da Vida, edição ID. 41, Câmbio Divino. Acusações injustas alvejam-te o caminho. Não forneças recibo a lodo que te lancem. Continua fazendo todo o bem que puderes. Ninguém melhor que o tempo responde aos detratores. O solo troca o estrume por braçadas de rosas. Dar o bem pelo mal é do câmbio de Deus. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Algo Mais, edição ideal. 42, Essas outras crianças. Quando abraças teu filho, no conforto doméstico, fica essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atira, com displicência, fim do repasto. Escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá, conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes teu filho contra a intempérie, sob o teto acolhedor, sustentando a feição de jóia no escrínio. Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrados de teu filho, os tesouros da escola. E essas outras crianças suspiram de balde pela luz do alfabeto, acabando, muita vez, encerradas no cubículo das prisões, à face da ignorância que lhes cega a existência. Conduzes teu filho a exame de pediatras distintos sempre que entremostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças mimadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga as socorra. Ofereces aos sentidos de teu filho, a festa permanente das sugestões felizes, através da educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sintonizados no lodo abismal das trevas. Afaga, assim, teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero e ajuda-as quanto possa. Quem serve no amor de Cristo, sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro, mas, enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Religião dos Espíritos, edição FEB. 43, Ninguém morre. Não reclames da terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora, de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é o orvalho da esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Caravana do Amor, edição ID. 44, Oração Fraternal. Irmão nosso, que estás na terra, glorificada seja a tua vontade, em favor do infinito bem. Trabalha incessantemente pelo reino divino, com tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada, com esquecimento de todos os caprichos inferiores. Tanto no lar da carne, quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos maus pensamentos. Livra-te dos males que procedem do próprio coração. Porque te pertence, agora, a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor para sempre. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Correio Fraterno, edição FEB.
45. Pensa e nota. Em tempo algum, não digas que não podes ser útil. Faze de cada dia um poema de fé. Pode ser a esperança dos que jazem na angústia. Uma frase de luz ergue os irmãos caídos. Terás, quanto quiserdes, a prece que abençoa. Para espalhar o bem, basta o apoio de Deus. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Assim Vencerás, edição Ideal. 46. Perfume de Deus. Derramou-se o perfume das alturas celestes. Os homens o puseram em vasos numerosos, uns esguios e altos, outros amplos e ovoides, alguns feitos de ouro, outros de barro ou prata. Tantas formas diversas, mas o aroma era o mesmo. Esta é a história do amor, o perfume de Deus. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Luz Bendita, edição Ideal. 47. Regressão da memória. Se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício o futuro melhor, por que provocar a regressão da memória do que fomos ou fizemos, simplesmente por questões de curiosidade vazia, ou buscar aqueles que foram nossos companheiros, a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos? A nossa própria existência atual nos apresentará as tarefas e provas que, em si, são a recapitulação de nosso passado em nossas diversas vidas, ou mesmo, somente de nossa passagem última na Terra fixada no mundo físico, curso de regeneração em que estamos integrados nas chamadas provações de cada dia. Por que efetuar a regressão da memória, unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos episódios infelizes, ou exibirmos grandeza ilusória em situações que, por simples desejo de leviana retomada de acontecimentos, fomos protagonistas, se já sabemos, especialmente com Allan Kardec, que estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas nos induzirão a erros que não mais desejamos repetir. Sejamos sinceros e lancemos um olhar para nossas tendências. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. 48. Rogando paz. Senhor Jesus, Tu disseste, a minha paz vos dou. Entretanto, Senhor, muitos de nós andamos distraídos, atribulados, às vezes, por bagatelas, aflitos sem razão, sequiosos de aquisições desnecessárias, irritadiços por dificuldades passageiras, dobrados ao peso de cargas formadas por desilusões e discórdias do que nós mesmos inventamos, ocupados em dissensões infelizes, hipnotizados por tristeza e azedume que nos inclinam à separatividade e ao pessimismo. Entendemos, sim, Jesus, que nos disseste: a minha paz vos dou. Diante, porém, de nossas inibições e obstáculos, nós te rogamos, por acréscimo de misericórdia. Senhor, concedeste-nos a paz, no entanto, ensina-nos a recebê-la. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. 49. Aviso calmante. O trabalho eficiente deve ser planejado, mas não ouvir de que as circunstâncias procedem da vida superior. O tempo é um rio de surpresas. Use o apoio da bondade e a bateria da tolerância para colher o ouro da providência divina no cascalho dos fatos desagradáveis. A conversa fastidiosa talvez seja o veículo da valiosa indicação. A visita que não se espera provavelmente traga uma bênção. O obstáculo com que não se contava, em muitas ocasiões, traduz o amparo da espiritualidade maior, antes que certa dificuldade apareça. O aborrecimento de um minuto pode ser a pausa de aviso salvador à enfermidade súbita. Quase sempre, é o processo de que se utiliza o plano superior para se impedir uma queda espetacular. Atenda ao seu programa de ação, conforme os seus encargos, mas não se esqueça da paciência na trilha das suas horas. Cada um de nós é chamado para a execução de tarefa determinada, mas a habilitação para isso vem de Deus. Espírito, André Luiz. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Buscas e Acharás, edição Ideal.
50. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Espírito, Caritas Medium, Madame W. Crieul, Bordeaux, França. Psicografada em 25 de dezembro de 1873. 51. Erros. Compadece-te sempre, assim pede o Senhor. Quem nunca escorregou talvez caia amanhã. Esse que chora espera coração que o entenda. Outro sonhava o bem, mas ficou preso ao mal. O perdão aparece àqueles que perdoam. Todos estamos juntos na justiça de Deus. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Luz Bendita, edição Ideal. 52. Fé viva. A fé que apenas crê é uma luz estacionária no coração que a retém. Para comunicar-se com outro, porém, iluminando corações e levantando almas, a fé viva precisará deslocar-se, usando o carro das boas obras. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Material de Construção, edição Céu. 53. Lembrança de amigo. Não acredites em facilidades. Muitas aflições nos fustigam o espírito, diante de nossos próprios caprichos desatendidos. Não aguardes dinheiro farto ou mesmo excessivo para que te sintas feliz. Agradece aos seus a possibilidade de trabalhar, porquanto o trabalho te garantirá a subsistência daqueles corações que se te fazem queridos. Não esperes a felicidade para que possas realizar os próprios desejos. A saciedade talvez seja a véspera da penúria, a cujas provações possivelmente não conseguirás resistir. Não crês que uma personalidade humana, colocada nos píncaros do poder, disponha de recursos para solucionar todos os problemas que te enxameiam a existência. É provável que essa pessoa, merecidamente importante, esteja carregando um fardo de tribulações mais pesado do que o teu. Se pretendes viver fora das inquietações do cotidiano, não exijas dos outros aquilo que os outros ainda não possuem para dar. Se queres viver nas alegrias da consciência tranquila, auxilia ao próximo quanto puderes, trabalha sempre e confia em Deus. Espírito, Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Livro, Hora Certa, edição Gen. 54. Na Seara de Luz. Não percas tempo no caminho da vida, porque o dia responderá pelos minutos. Não te esqueças do poder do trabalho. Não desistas de aprender, convencido de que nada se perde. Não hostilizes criatura alguma, porque o ódio começa onde termina a simpatia. Não fujas escravidão do dever, para que a tua liberdade seja digna. Não amasses o pão de tua alegria nas lágrimas dos semelhantes. Não esperes pelo dia de amanhã, a fim de praticar o bem ou ensiná-lo. Não gastes somente com tua vida o que poderia servir para sustentar 10 outras. Não reclames exclusivamente em teu favor,
Em caso algum, não uses a verdade apenas para exibir a tua superioridade ou pelo simples prazer de ferir. Não imponhas restrições ao bem de todos, para que o bem possa contar realmente contigo. Não elogies a ti mesmo. Não clames contra a ausência dos outros, porque